O seu filho já foi avaliado para o autismo? Olá, mamãe. Eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema bem atual, que angustia muitas mamães, que tem muitas dúvidas em relação a isso, tem muitos, inclusive, mitos por aí, que a gente fazendo a gente acreditar que uma coisa é aquilo que não é, e nos deixando cada vez mais angustiados. Então, para acalmar o coração de muitas mamães que têm dúvidas em o que é o autismo, se o filho tem autismo, como diagnosticar autismo, a gente vai conversar nesse vídeo, vai tentar acalmar o seu coração para você começar a observar o que é uma criança normal, o que é uma criança sendo uma criança típica e o que é um sinal de alerta para você precisar investigar se o seu filho tem um transtorno do espectro autista. Mas antes de tudo isso, vamos conversar sobre o que é o autismo. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a dificuldade de comunicação dessas crianças, a comunicação social, a interação social dessas crianças. Elas apresentam comportamentos e interesses mais restritos, ou seja, elas gostam de brincar com coisas mais restritas, têm interesses de conversas relacionados a assuntos mais restritos. E o autismo não é uma doença, é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma da criança se portar na sociedade, é uma forma de interação com o mundo, de interação social. E não tem cura. Se a gente diagnosticar precocemente o autismo, a gente vai conseguir, através de terapias, através de uma equipe multidisciplinar, a gente vai conseguir, vamos dizer assim, suavizar os sintomas e permitir uma qualidade de vida melhor para essas crianças, que elas consigam interagir com o mundo de uma forma mais saudável, de uma forma menos restrita, que é como a maioria dessas crianças que têm autismo são. Elas são mais restritas em relação a essa interação social, em relação a comportamentos, a gostos, a interesses. E a criança, ela já começa a apresentar sinais de que ela pode ser autista, de que ela tem um transtorno do desenvolvimento desde o período que ela é bebezinha, desde o lactente, que é a criança com poucos meses de vida, a gente consegue observar algumas coisas. Não é assim que a gente faz o diagnóstico, mas já consegue ver alguns sinais de que pode ser que essa criança venha a ter um transtorno do desenvolvimento, não necessariamente o autismo. Existem outros transtornos do desenvolvimento. O autismo, o transtorno do espectro autista, é um deles. E, inclusive, a gente vai conversar mais pra frente como é que a gente classifica. Nem todo autista é igual, mas existem alguns sinais que vão ser sinais de alerta pra gente. É sobre eles que a gente vai conversar agora. Então, quando o bebê é pequeno, a gente espera que ali, por volta dos 2 meses de vida, ele apresente o sorriso social, que é olhar para o rosto humano e essa criança emitir um sorriso. Então, o atraso em adquirir esse sorriso social é um dos sinais de alerta para a gente começar a observar se essa criança tem não só o autismo, mas algum transtorno do desenvolvimento. Quando a criança, você apresenta brinquedos e ela gosta de tipos de brinquedos mais específicos e principalmente quando ela prefere brincar com os brinquedos do que brincar com as pessoas. Por exemplo, a criança se interessa mais pelos brinquedos do que pela face humana. Aquele momento quando a criança é pequena, que a gente começa a fazer careta, fazer besourinho com a boca, mostrar a língua para a criança, e isso deixa a criança muito atenta, né? As crianças típicas ficam muito atentas no nosso rosto, mas as crianças que têm um transtorno de desenvolvimento, elas acabam tendo mais interesse pelos objetos do que pelo rosto humano. Então, quando a criança não tem esse olhar sustentado pra gente, ela não fixa o olhar na mãe, no pai, quando ela não olha de jeito nenhum, quando a criança tá lá com seus 6 meses pra frente de vida, né? Que a maioria das crianças apresentam ansiedade de separação, que é quando a mãe sai de perto, a criança chora, a criança quer o colo da mãe. Quando a criança não tem esse, vamos dizer assim, esse apego que é esperado com a figura dos pais, que é principalmente a figura materna, mas vamos dizer assim, a figura dos pais, quando eles se ausentam, também é um sinal de alerta. Mas a gente só vai realmente começar a conseguir dar um diagnóstico de autismo mesmo quando a gente esperar que essa criança tenha uma interação social mais específica, vamos dizer assim, quando a gente espera que essa criança interaja de uma forma típica, né, para a idade, e ela não consegue responder a isso. E isso acontece mais ou menos ali por volta dos 18 meses de vida dessas crianças, que é ali por volta de 1 ano e meio.
Então, nesse momento é que a gente começa a observar os sintomas mesmo, os sinais relacionados à linguagem, ao contato social e aos interesses dessa criança que tem autismo, e a gente vai perceber que a linguagem dela é mais restrita, ou seja, que ela não consegue se comunicar tão bem com a linguagem verbal, através da fala, né? Ela acaba se comunicando mais com a linguagem não verbal, e algumas crianças autistas, até com a linguagem não verbal, elas têm dificuldades. O contato social, como a gente já conversou, essas crianças vão ter uma restrição, assim, elas vão preferir ficar mais no mundo delas, com os brinquedos, com os assuntos que elas têm preferência, e a questão dos interesses, como a gente já conversou, que, por exemplo, que é muito falado por aí, né? Aquela criança que enfileira os objetos, enfileira os brinquedos, que é muitas vezes confundido com o metódico, né? A pessoa que é mais metódica, que inclusive é um diagnóstico diferencial de transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o TOC, que é quando a pessoa é essa pessoa super metódica, vamos dizer assim, ela gosta de deixar as coisas dela sempre do mesmo jeito, e aquilo gera angústia para ela. Então, existem muitos diagnósticos diferenciais quando a gente fala desses sinais de alerta, e por isso precisa muito de uma avaliação médica para conseguir saber qual o transtorno do desenvolvimento essa criança tem e se ela tem algum transtorno de desenvolvimento mesmo. Então, voltando nos sinais de alerta, os interesses restritos, o baixo interesse pelas pessoas, o pouco contato visual, não responder quando você chama o nome do seu filho, a criança que não gosta do toque, que não gosta muito de ser abraçada, a criança que não compreende figuras de linguagem, também é um importante sinal de alerta. Muitas das crianças autistas, por exemplo, quando você fala assim, filho, é o pé da mesa, né? A criança vai responder, mas mesa não tem pé. Porque ela não entende essa figura de linguagem que a gente está acostumado a falar. Isso, ela é muito literal, né? Então, assim, ela entende que o pé tem que ser um pé humano. A minha mesa não tem um pé humano. Então, ela é muito, assim, muito literal no entendimento do pensamento dela, que é uma rigidez de pensamento, né? Que a criança autista pode ter. E um sinal de alerta que vai significar muitas coisas, mas que sempre precisa de avaliação, que é a criança perder habilidades que ela já tinha. Por exemplo, a criança tinha uma habilidade, aprendeu a sentar, por exemplo, né? E depois essa criança desaprende a sentar. Essa criança tinha aprendido a falar papá, e depois ela desaprende a falar papá. Sempre quando a criança desaprende uma habilidade que ela já tinha aprendido, isso precisa de uma avaliação, porque muitas vezes isso vai significar alguma coisa que a gente precisa de uma investigação. E dentro do autismo, a gente chama o autismo de transtorno do espectro autista, porque existem níveis, né? Existem classificações. Nem todos os autistas são iguais, nem todos os autistas vão ter as mesmas limitações de interação social, de restrição de comportamento, de interesses restritos no mesmo nível, né? Então, a gente classifica o autismo em níveis de suporte, né? Que é basicamente o quanto essa criança precisa de suporte, vamos dizer assim, para interagir com o mundo. E são 3 níveis de suporte que a gente classifica essas crianças. E dentro do transtorno do espectro autista, fora desses níveis de suporte, a gente tem algumas outras síndromes que a gente consegue dar nome depois de fazer avaliações bem específicas. Inclusive, uma bem conhecida é a síndrome de Asperger, né? Que é um autismo leve, vamos dizer assim, que muitas vezes passa despercebido na vida, fica mais como aquele adulto que tem uma rigidez de pensamento, que ele é menos interativo assim com a sociedade, né, com as outras pessoas, e passa despercebido, e a pessoa pode nunca ter esse diagnóstico de transtorno, de que tem um transtorno, alguma parte do transtorno do espectro autista. Mas para fazer esse diagnóstico, a gente precisa de fazer uma triagem. E, inclusive, se você não souber, a triagem ela é obrigatória. A Academia Americana de Pediatria recomenda que seja obrigatório para crianças de 18 a 24 meses, ou seja, entre 1 ano e meio a 2 anos, que a gente faça a primeira triagem de autismo dessas crianças. É através de uma escala chamada MCHAT. A gente algumas vezes pode fazer essa avaliação antes do 1 ano e meio, né? Quando a gente percebe muito esses sinais de alerta, a gente pode começar a fazer essa investigação. Mas mesmo uma criança que não tem nenhum sinal de alerta, ela precisa ser avaliada através dessa escalinha MCHAT quando ela estiver ali entre 1 ano e meio e 2 anos. Então, se o seu filho
Tem essa faixa etária? Conta aqui nos comentários pra gente se ele já foi avaliado pelo MChat, se o seu pediatra que você faz acompanhamento já aplicou essa escala com você, se ele já conversou com você sobre que existe essa escala que vai precisar ser aplicada pelo seu filho. E se ainda não foi avaliado por isso, informe o seu pediatra, pergunta, eu fiquei sabendo que tem uma avaliação da triagem de autismo, o MChat, eu queria aplicar pro meu filho, mesmo que seu filho seja uma criança sem nenhum sinal de alerta, é importante e é recomendado que essa criança passe por essa avaliação e não vai ser só feita uma vez. É importante que seja feita em intervalos regulares ou sempre quando você tiver dúvida. Sempre quando você perceber alguma coisa de diferente ali no desenvolvimento do seu filho, você pode reaplicar essa escala. E essa escala não é diagnóstica. Então, quando você aplica essa escala, é uma escalinha feita com perguntas bem diretas, tipo assim, alguma vez você já chamou o seu filho e achou que ele não respondeu, ele não respondeu ao nome, por exemplo, uma pergunta assim, né? E aí você vai responder sim ou não para essa pergunta. E depois de várias perguntinhas de sim ou não, a gente vai fazer uma continha e vai classificar se essa criança tem que passar para outras avaliações para fazer o diagnóstico de algum transtorno do desenvolvimento, ou se o risco de ela ter algum transtorno de desenvolvimento é baixo, e a gente só vai seguir mesmo acompanhando o desenvolvimento normal dessa criança, sem nenhum olhar assim mais atento, né? Mas lembrando, o teste de triagem, o MChat, ele tem que ser reaplicado em intervalos regulares e sempre quando a família tiver alguma dúvida relacionado ao desenvolvimento dessa criança. Mas, a princípio, entre 1 ano e meio e 2 anos, que é o recomendado. E quando a gente tiver no MChat uma suspeita, a gente vai passar para avaliações outras, a depender de qual transtorno do desenvolvimento a gente está suspeitando para essa criança. Porque, lembrando, a gente tem outros transtornos do desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não necessariamente precisa vir o déficit de atenção junto com a hiperatividade. Pode vir uma coisa, só outra, e muitas vezes a gente pode confundir isso com o autismo. A gente tem o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, como eu já havia citado anteriormente, que também pode confundir com o autismo. E nem tudo é só transtorno do desenvolvimento. Pode ser que uma mãe ache que o filho é autista porque ela chama o nome e a criança não responde, e a criança pode ter uma deficiência auditiva. Essa criança precisa ser avaliada também pelas outras questões orgânicas, porque não necessariamente é só um transtorno do desenvolvimento. Pode ser, por exemplo, uma deficiência auditiva que passou despercebida ali no teste da orelhinha, depois que essa criança nasceu, e vai ser chamado de autismo, mas ninguém nunca olhou se essa criança ouve. Uma coisa muito básica, e por isso que precisa desse olhar muito atento e muito cuidadoso na hora da gente dar esses diagnósticos. E depois que a gente dá, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico precoce, porque como eu falei para vocês, o tratamento de autismo não existe cura, mas o tratamento é multidisciplinar, envolve a terapia ocupacional, envolve a psicologia, envolve a pediatria, envolve a fonoaudiologia, envolve muitas especialidades, e quando a gente consegue fazer tudo isso muito cedo, a gente consegue dar para essa criança uma qualidade de vida melhor. Então a gente pode, a criança que é autista, ela pode e deve, né, ser inserida na sociedade dentro da escola, no trabalho, quando ela for adulta. Ela não é uma restrição para viver a vida. Mesmo os níveis de suportes mais elevados, a gente consegue precocemente intervir na vida dessa criança, a gente consegue trazer uma qualidade de vida não só para a criança, mas também para a família dessas crianças. Mas, infelizmente, mesmo sendo tão falada, a nossa média de diagnóstico do autismo hoje é em torno dos 5 anos de idade. Ou seja, é muito tardio. A criança já tem uma necessidade de interação social, assim, já é esperado dessa criança de 5 anos uma interação social muito grande. E aí ela já perdeu o time de a gente conseguir intervir de forma que seja satisfatório na vida dessa criança. Por isso, o objetivo principal desse vídeo é contar para vocês que é obrigatório a sua criança entre 1 ano e meio e 2 anos ser avaliada com teste de triagem para autismo, para que tenha um diagnóstico precoce. Lembrando, o teste de triagem não faz diagnóstico. O diagnóstico envolve outras avaliações, inclusive para excluir outros transtornos do desenvolvimento. Mas a gente precisa, do ponto de partida, a gente precisa que os pais
que são quem mais conhece o desenvolvimento do seu filho, estejam atentos a esses sinais de alerta. Então, se você perceber alguma coisa fora da curva, assim, fora de diferente do seu filho, procure um pediatra, procure para uma avaliação, para realizar essa triagem, mesmo que seja antes do 1 ano e meio de idade. Quando existe algum sinal de alerta, a gente pode e deve começar essa avaliação antes. E além de falar da questão da triagem, dos sinais de alerta, eu queria que você entendesse também que existem muitos mitos relacionados ao autismo. Um dos mitos mais, assim, em voga na questão do autismo é que vacina causa autismo. A causa do autismo é uma causa multifatorial. Existem vários fatores, vários estudos ainda tentando descobrir uma causa específica para o autismo e até agora ninguém descobriu uma causa específica. Assim, olha, se você fizer isso, o seu filho vai ter autismo. Não existe isso. Então não é você vacinar o seu filho, não é você comer tal coisa, ou você deixar de comer tal coisa que vai fazer que o seu filho tenha ou não autismo. É multifatorial, existe a genética envolvida nessa questão, existem fatores pré-natais, que são enquanto a mãe está gestante, né? Fatores perinatais, que é durante o parto dessa criança, e fatores ao longo da vida, da estimulação dessa criança. Uma coisa que a gente precisa muito é estimular nossas crianças. Não espere que o seu filho, por exemplo, aprenda a ter interação social, a conversar, a falar sílabas, se você não vai ensinar. Então, isso também precisa ser avaliado quando a gente vai considerar essa avaliação de transtorno do desenvolvimento. O quanto essa criança é estimulada para ser desenvolvida. Tudo isso faz parte da gente dar esse diagnóstico do autismo. E não acredite em mitos que vão te dizer que existe uma coisa ou outra. Os estudos ainda estão acontecendo para conseguir determinar quais são os fatores de risco que aumentam a chance das crianças serem autistas. Existem muitos que estão sendo estudados, mas é muito difícil de a gente dar essa resposta porque fica tudo muito enviesado quando a gente vai avaliar, por exemplo, uma criança autista e para trás. Como é que foi a vida dessa mãe? Essa mãe na gravidez teve qual doença? Ela foi hipertensa? Era uma mãe de idade mais velha? Era um pai de idade mais velha? Teve alguma complicação nessa gestação? Tudo isso fica muito enviesado, porque pode ser que isso tenha influenciado para a criança ser autista e pode ser que não. Então, não existe ainda, assim, muitas certezas, né? Existem vários fatores, mas nada que esteja determinado que acontece isso, ou a consequência disso é que a criança esteja autista. E principalmente as vacinas, não acredite nisso. As vacinas, elas precisam ser dadas às crianças para protegê-las de doenças que são relacionadas a muito hospitalização, a muitos óbitos. Então, não tem nada a ver vacina com autismo. Não acredite nisso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Manda aqui nos comentários pra gente se você sabia da avaliação de triagem, do teste de triagem, o MCHAT para autismo, que deve ser aplicado entre crianças de 1 ano a 2 anos. Conta aqui pra gente se você sabia disso e compartilha esse vídeo com uma mamãe que tem uma criança nessa faixa etária, uma mamãe que precisa saber quais são os sinais de alerta que ela tem que observar no desenvolvimento do filho dela. Um beijo e até a próxima!